Fala, galera, bom dia. Então, a gente teve a notícia do GE que o BAP cobrou Boto, Felipe Luiz e jogadores, e Flamengo tenta administrar esse ambiente antes da decisão. Notícia que saiu no Globo Esporte, que as cobranças por atuações ruins chegam ao dia a dia e sobem a necessidade de resultados na Recopa. Óbvio que a gente fez aí uma apuração aí para trazer para vocês, conversamos com uma fonte ligada à diretoria que estava no Ninho do Urubu no dia da reunião. A notícia do GE diz que no último sábado o presidente BAP esteve no Ninho do Urubu. Na sexta, a delegação ganhou folga após retorno da Argentina. E no CT, no sábado, o dirigente teve reuniões com a comissão técnica, diretor de futebol José Boto e com o elenco. O tom foi de forte cobrança depois de um começo decepcionante na temporada, segundo o Globo Esporte. Queria eu que isso tivesse acontecido da forma que está noticiada. Queria eu que a cobrança tivesse sido firme, que realmente tivesse uma cobrança um pouco mais forte, que eu acho que deveria acontecer nesse momento. Porque não dá para a gente passar pano para o momento que o Flamengo vive com um elenco tão caro que não consegue jogar um futebol bonito. Ontem venceu por 3-0 o Madureira, segundo tempo foi melhorzinho, mas o Flamengo não consegue jogar um bom futebol, tá? Então a cobrança ela é necessária. A informação que essa fonte que eu consultei, que estava no Ninho do Urubu, me falou o seguinte, que os encontros com o BAP são normais. 7, 10 dias ele vai lá, né? Conversa com todos, não tem assim nada muito anormal, tá? E que a conversa do BAP com o elenco, principalmente, foi muito mais para passar confiança e dizer que acreditava na volta por cima do que um tom de cobrança firme, tá? Teve, óbvio, uma reunião com o Boto e com o Felipe Luiz, que também costuma acontecer, e óbvio que nessa reunião o BAP queria entender como que as coisas iam acontecer dali para frente, como que seria estancado esse problema, né? Como é que o Flamengo poderia melhorar. E aí acredito que, né, por mais que se fale que não foi num tom de cobrança firme, exagerado, houve sim uma cobrança com o Felipe Luiz e com o José Boto, né? Mas que é normal, com vitória, com derrota, saber o que está acontecendo, mas o BAP se fez presente e tem que se fazer presente. É importante o presidente estar acompanhando tudo que está acontecendo no centro de treinamento, né? E estar em contato. Mas com os jogadores ele passou essa confiança e o Flamengo tem essa chance dessa volta por cima, né? Começar com o título da Recopa na quinta-feira. É importantíssimo que seja campeão. Mas olha só, a matéria do Globo Esporte tem informações importantes também, que é um entendimento geral, tá? Na diretoria, que investiu alto, conseguiu a manutenção do elenco, os resultados deveriam ser melhores. O Flamengo perdeu a Supercopa, corre risco, né, de perder uma Recopa porque perdeu o primeiro jogo, correu sério risco de ficar fora do Campeonato Carioca. Mas os encontros com o BAP são periódicos, tá? Isso aí, a própria matéria fala sobre isso, e o que me passaram é que não houve o tom de cobrança, mas sim de passar esse apoio, passar essa confiança aos jogadores, e na reunião, óbvio, com o Felipe Boto, tentar entender como mudar o cenário, tá? As reuniões acontecem também de forma virtual, acontecem mais ou menos a cada 10 dias, às vezes um pouco menos, no Ninho do Urubu, tá? A conversa com os jogadores é bem menos frequente, por isso que há o entendimento do Globo Esporte que foi para cobrar, mas foi em tom de passar confiança, embora a gente entenda que o tom de passar confiança você está cobrando, não está legal. Estou aqui para passar confiança, mas porque não está legal. O clima no CT, segundo o Globo Esporte, não é mais o mesmo de outros tempos, isso a gente sabe. Alguns atletas acreditam que falta diálogo, se sentem incomodados com decisões da comissão técnica. Olha isso. A comunicação com a direção de futebol também não é tão aberta. Isso se estende aí para atletas e também outros setores do clube. O que eu apurei, tá, é que realmente tem algumas insatisfações que envolvem até mesmo as contratações recentes, tá? Que eles estão tentando resolver questões aí internas do grupo, mas que realmente algumas coisas
estão acontecendo. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, participou, inclusive, da negociação do Lucas Paquetá. Eu falei para vocês que ele era a peça importante e não o Felipe, né? Na renovação do Felipe Luiz também ele participou. Já trouxe aqui que, num determinado momento, ele até estava vendo nome, né, de outro treinador, não estava esperando o Felipe tomar a decisão. O processo gerou até um desgaste, segundo o próprio GE, entre as partes, e o treinador chegou a se sentir exposto num certo momento. Então, a gente sabe que é uma situação aí que não é o melhor clima possível, né, antes da final da Recopa. É um clima de cobrança, sim, que é bom. Eu acho que tem que ter. E eu realmente, né, esperava que sempre que tivesse algum problema tivesse esse tipo de cobrança, e tem que ter, mesmo que seja, tô passando confiança, mas é uma cobrança. Muito se fala também do que aconteceu na arquibancada, né? Importante a gente falar que nos gols contra o Madureira a gente percebeu a comemoração bem contida dos jogadores, né? O clima não é dos melhores. A pressão também, né, que vem da torcida, da arquibancada, até antes da bola rolar, todo mundo muito tenso, né? A resposta também da bilheteria, que tudo bem que já tem 55 mil ingressos vendidos aí pro Flamengo e Lanús, mas ontem um público muito reduzido, né? Pro costume que é o Flamengo. Então o Felipe até falou sobre as vaias, a gente entende, os jogadores precisam de carinho, mas não podemos pedir isso. Os jogadores precisam mostrar em campo, a gente está carente, digamos, mas por nossa culpa, é difícil quando está nesse ambiente fazer as ações, é claro, não tem como, né? A pressão do Flamengo, eu nunca vi em outro lugar, talvez o Real Madrid seja assim, a pressão local é incrível, mas quem vem para cá sabe que é assim. Não acho que o problema é o excesso de críticas, mas sim o excesso de elogio quando as coisas vão bem. Olha aí, um ponto importante aí, tá? Você é colocado em tal patamar que não está preparado para cair. Isso aconteceu comigo em 2019, quando tive uma lesão, mas reverti. Todo jogador tem um processo. Alguns revertem rápido, alguns demoram. Outros não conseguem e vai de cada um pedir ajuda. A pressão é um privilégio. Temos um elenco para brigar por tudo e por isso a pressão é grande. O Felipe foi muito bem nessa daí, tá? O Felipe foi muito bem. Ele ainda deixou claro que quer utilizar o Lucas Paquetá como atacante, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ele quer utilizar o Lucas Paquetá. Devemos ver aí o Lucas Paquetá atuando mais como um ponta do que como um volante, apesar de muita gente ter preferido ele jogando de volante, eu mesmo preferi ele jogando de volante. Mas eu acho que a gente tem que ser justo, né? O Everton Araújo, que vive um grande momento, e não dá pra gente deixar de falar sobre isso. Não pode ficar de fora do Flamengo nesse momento. Everton Araújo não pode ficar fora do Flamengo nesse momento. Everton Araújo precisa jogar, tá? O Cria tá num momento fantástico e tem que haver justiça, né? Ele hoje ganhou a sua vaga ali ao lado do Pulgar. Então não tem como o Paquetá jogar na posição do Everton Araújo. E quando o Jorginho voltar, não tem como o Jorginho jogar com o nome o Everton Araújo estando bem. E esse é um problema. Esse é o problema para mim real no Flamengo. É você lidar com essa vaidade, né? Essa fogueira de vaidade.